a mais famosa dentre todas as grandes obras de Van Gogh. Ela mesma, A Noite Estrelada. Por que ela é tão importante? E tem alguns segredinhos e símbolos ali, algumas curiosidades sobre ela que talvez você não conheça. Mas vamos falar sobre ela agora, depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, novamente aqui no Arte para você. E vamos falar hoje sobre A Noite Estrelada, a famosíssima Starry Night do Van Gogh. Talvez a mais famosa de suas obras. É uma daquelas obras que todo mundo já viu em algum lugar, todo mundo reconhece, todo mundo sabe de quem é. É uma daquelas, né, que você imediatamente olha e sabe de quem é. Todo mundo já aprendeu alguma coisa sobre ela na escola, todo mundo já leu alguma coisa sobre, já viu reproduções. E também ela foi muito reapropriada até pela arte pop, pelo cinema, pela propaganda. Então, ela é dessas assim, obras que estão aí no inconsciente coletivo, né, no domínio público. Mas por que essa obra é tão importante? Por que ela, entre toda a obra profundamente emocional do Van Gogh, por que ela se destaca e por que ela ganhou toda essa força, essa perenidade? Tem alguns símbolos aí, algumas coisas escondidinhas nela, e assim, não apenas símbolos e questões assim mais emocionais, mas também tem aspectos assim técnicos e matemáticos que ajudam a explicar o sucesso dessa obra. Mas, como eu sempre digo por aqui, para a gente entender qualquer coisa relacionada à arte, não basta a gente entender ou tentar olhar só para a obra em si. Ela diz muito, mas ela não diz tudo. Porque, como eu também já falei outras vezes, nada existe no nada, né? O que, inclusive, parece até óbvio, mas as coisas não existem no vácuo, né? Os objetos, as produções culturais, nada do que é feito, nada na cultura, né? Seja a cultura alta ou baixa, né? A grande ou a cultura do dia a dia, seja a tradição oral, seja nada que é feito pelo homem, nenhuma manifestação criativa do homem, não precisa ser, né, nada muito grandioso como A Noite Estrelada, não. Nada que existe, inclusive no corriqueiro, ideias, pensamentos, tradições, nada que existe na cultura, em qualquer esfera, inclusive na mais cotidiana possível, existe num vácuo. Tudo existe sempre ligado a alguma coisa. Existe um mundo, né? Existe uma estrutura sociocultural que está ligado, né, em certas tradições, a certas identidades culturais, né? Então manifesta um todo maior do que isso e também manifesta, né, uma certa mentalidade, uma certa escala de valores, um caldo, né, de cultura, de percepções socioeconômicas e culturais ali de um dado momento, ao mesmo tempo que também revela certas verdades universais, certas perenidades, certas coisas que acompanham o homem em todo o tempo, em todo o espaço, digamos assim, né? Então ela tem esse jogo entre local e global, entre um tempo específico e algo que transcende o tempo. Toda a obra, as grandes obras são assim. E tudo que existe na cultura existe dentro de um contexto. Então, mesmo quando a gente vai analisar qualquer obra, seja uma grande obra-prima como essa, ou uma coisa menos importante, porque, né, nem tudo é importante, como A Noite Estrelada do Van Gogh, é legal a gente sempre tentar entender como estava o mundo naquele momento e qual foi o contexto no qual aquilo foi produzido. A Noite Estrelada é uma obra de 1889. E aí é legal a gente pensar que mundo era esse 1889. Era um mundo que ali na Europa, naquele momento, especialmente na parte norte da Europa, vamos lembrar que Van Gogh era holandês, ela estava em franca expansão industrial. As estradas de ferro estavam encurtando distâncias, então viajar era muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais acessível do que jamais havia sido antes. Então todas as pessoas já conseguiam se deslocar de um lugar para o outro de forma muito mais rápida e muito mais fácil. Então as pessoas deixaram de viver mais isoladinhas em vilas ou cidades pequenas e começaram a poder ir de um lugar para o outro, o que também facilitou o comércio, evidentemente, facilitou a troca de produtos, as pessoas passaram a estudar em outros lugares, a trabalhar em outros lugares, conhecer outras pessoas, então o mundo estava se expandindo graças à expansão das estradas de ferro, né? O mundo começou a ficar menor. A gente vivencia isso hoje com um avião, então vocês imaginem a época, né, o impacto que deu, né, o impacto que acarretou a expansão das estradas de ferro pelos continentes, digamos assim, encurtando muito as distâncias, fazendo que o tempo avançar também, né? Porque em vez de você viajar
por meses e meses para chegar de um lugar ao outro, dependendo da distância, você chegava de um lugar ao outro muito mais rápido. Então, o deslocamento entre pessoas e entre produtos passou a ser muito mais rápido, muito mais frequente, né, assim, encurtando distâncias, tornando o mundo, né, mais dinâmico, mais veloz. Além disso, o primeiro carro comercial também foi vendido nesse ano. Os primeiros arranha-céus estavam sendo construídos, né, a fabulosa Nova York, que a gente começa hoje, estava ali começando a subir. Foi o ano que a Torre Eiffel foi inaugurada em Paris, e também foi o nascimento de duas pessoas que vieram a ter um grande impacto ali nas primeiras décadas do século, na verdade, de todo o século XX, né? Foi em 1889, nasceu Charles Chaplin e 4 dias depois, Adolf Hitler. Então, a gente vê que era um mundo ali que estava mudando muito rápido. Especialmente era um mundo que estava se tornando um mundo mais urbano, mais industrializado e cada vez mais um mundo de manufaturas, né, de produtos manufaturados, um mundo cada vez mais de massa, como a sociedade que a gente conhece hoje. Mas A Noite Estrelada não trata de uma cidade. O Van Gogh pintou muitas cenas urbanas, sim, mas aqui não mais. O momento da vida dele em que ele pintou esse quadro, ele já não estava mais vivendo numa cidade, ele já tinha inclusive passado ali por Arles, no sul da França, ali na Provence. Ele já tinha tentado montar a Yellow House, a sua colônia de artistas, ele já tinha tido a sua grande briga com o Gauguin, que causou o seu surto psicótico, que causou a mutilação da sua própria orelha, e quando ele pintou esse quadro aqui, ele já estava num sanatório, no qual ele próprio se internou depois dessa briga. Mas aqui existia, da parte do Van Gogh, uma rejeição justamente a esse mundo moderno e industrializado. Ele estava rejeitando aqui a urbanização, o modelo de cidade que vinha a surgir, o modelo de vida industrializada, os produtos que não estavam deixando de ser artesanais e estavam começando a ser fabricados em massa, né, esse produto industrializado, massificado que a gente conhece hoje. A coisa feita em série, a coisa que perde qualidade porque não é mais artesanal, feita com um tempo maior, por um par de mãos, assim, é feito, né, fabricado, é o Fordismo mesmo, né, não, curiosamente, né, não é à toa que Charles Chaplin foi fazer Tempos Modernos, né, o filme sobre aquele operário lá de fábrica. Então, o Van Gogh estava rejeitando essa vida urbana e estava celebrando o quê? A vida no campo, que ele via como uma vida mais autêntica, mais verdadeira, mais de acordo com o espírito humano, como deveria ser. Era uma ideia lá meio próxima do bom selvagem, óbvio que numa proporção muito maior, estamos falando ainda de Europa, de Ocidente, mas vamos lembrar que o Gauguin já tinha também abandonado tudo e ido embora para o Tahiti, uma coisa muito mais radical, mas também em busca de uma vida mais pura, mais genuína, mais próxima à natureza, uma vida bem assim russoniana, né, no homem no estado de natureza, no homem no estado selvagem, que seria o homem autêntico. E o Van Gogh estava em proporções infinitamente menores, mas fazendo um movimento de que no campo encontraria-se uma vida mais verdadeira, mais autêntica, mais genuína. Além disso, temos que lembrar que o Van Gogh era um homem que tinha uma religiosidade profunda e um senso de busca de Deus bastante aguçado. Então, ele também buscou o campo como uma alternativa de fuga das tentações, das distrações, do excesso de estímulos da vida nas cidades. Imagina se ele vivesse numa metrópole atual, mas né, as cidades para eles se tornaram sensorialmente sobrecarregadas e muito cheias de distrações e de tentações e estímulos que não levavam a lugar nenhum. Então ele se retraiu para o campo em busca também de uma vida espiritualmente mais pura, que o levasse talvez de forma mais genuína ao contato com Deus.